bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo da nossa playlist de Excel. Se dar super bem nesse concurso público, tá certo? Muito bem. Pensando nessa ideia do Excel como um todo, nós vimos na aula anterior as 4 funções básicas, vamos dizer assim, né? Soma, média, máximo e mínimo. Continuando naquela ideia da planilha, eu vou mostrar para vocês uma formulazinha chamada arredondar para cima. Do mesmo jeito que existe a função arredondar para cima, a gente automaticamente já vê a função arredondar para baixo. E também nós temos a função C, tá? A função C é uma função condicional e ela vai fazer algo se acontecer tal coisa ou ela fará algo se acontecer uma outra coisa. Tudo bem? Legal. Vamos dar uma olhada lá no nosso querido Excel. Aqui. Legal. No Excel, eu vou fazer aqui um preenchimento de dados quaisquer. Por exemplo, então vamos lá, deixa eu pensar. Então eu vou colocar aqui nome de pessoas quaisquer, então, nome, vamos colocar aqui salário, acho que tá bom, nome e salário. Muito bem, então vou colocar aqui Francisco Marengo Corifeu de Azevedo Vou colocar aqui Josué Cruzoé. Vou colocar aqui o Zé do Vento. Muito bem. Aí o Francisco Marengo, ele recebe 4.300 por mês. O Corifeu de Azevedo, propositalmente, aqui vai receber 7.270 e 1,23. O Josué Cruzoé recebe 2.800,67, 52. E o Zé do Vento recebe 30 mil. Muito bem. Quando eu faço essa planilha, qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Tem alguma coisa estranha, não tem? Por quê? Eu tenho na coluna A nome de 4 pessoas quaisquer e eu tenho na coluna B o salário dessas 4 pessoas quaisquer. Só que quando eu lido com o salário, eu não lido com números dessa forma, não é verdade? Eu lido lá com a moeda. No nosso caso, nós somos brasileiros, nós trabalhamos com o real. O real ele é representado pelo R maiúsculo, cifrão. Só que eu não preciso digitar o R maiúsculo cifrão. Eu tenho opções para eu poder fazer isso. Vamos lá. Se eu seleciono aqui essas 4 células, eu tenho algumas opções de fazer isso. Se eu vou lá na minha guia página inicial, reparem que eu tenho aqui a formatação de contabilização. Que inclusive o ícone é um dinheirinho, uma moeda, né? É uma cédula, é uma moeda. Não tem muito erro. Só de eu clicar aqui, automaticamente ele transforma para mim esses números num formato de moeda. Ele coloca aí o R cifrão e ele coloca as 2 casas decimais, que no Brasil, por padrão, nós trabalhamos com 2 casas decimais. Ok? Muito bem. Aí, digamos que eu vou criar aqui uma terceira coluna chamada de arredondamento. Ok? Muito bem. Vou aumentar ela aqui. E aí eu vou colocar igual arredondar. Reparem que quando eu começo a escrever, ó, arredondar, ele já aparece aqui para mim, ó, arredondar para baixo, arredondar para cima. Vamos fazer primeiro para cima, mas automaticamente a gente vai ver os dois nessa aula. Quando eu clico aqui, ó, arredondar para cima,
ele já coloca para mim aqui, arredondar para cima. Opa! Automaticamente, quando eu abro parênteses, ele fala para mim, para eu colocar qual número que eu quero arredondar e quantos dígitos que eu quero deixar. Ó, até rimou, certo? Qual o número que eu quero arredondar, quantos dígitos que eu quero deixar. Então, vamos lá, eu quero arredondar o número ao lado aqui. Beleza? Que é a célula B2. Ponto e vírgula, quantas casas decimais que eu quero? Quero 2, vai. Fecho, aperto Enter. Não vai mudar nada porque 4.300 era um número redondo, ok? Posso ficar fazendo a fórmula uma a uma, ou eu posso vir aqui no canto, quando o meu mouse fica dessa forma, quando eu arrasto para baixo, o que era B2 vira B3, o que era B3 vira B4, o que era B4 vira B5, ok? Olha só que legal. Aqui, vamos lá, vamos pensar. Reparem na coluna B. A coluna B tem 2 casas decimais, concordam comigo? A coluna C, eu pedi para arredondar colocando também 2 casas decimais. Olha só. Eu estou arredondando alguma coisa? Falando matematicamente, eu estou arredondando alguma coisa? Não, porque eu já tinha 2 casas decimais na minha referência. Se eu quero ver alguma diferença no arredondamento, eu tenho que diminuir as casas decimais do meu valor original. Tudo bem? Logo, se ao invés de colocar 2 casas decimais, eu colocar uma aqui, no caso do 4.300, ele vai aparecer 4.300 e joga uma casa. Só que a célula está formatada para aparecer 2 casas decimais. Então, o que eu faço? Botão direito, seleciono aqui ela. Na verdade, posso selecionar a coluna C inteira. Botão direito, formatar células. E eu vou jogar aqui uma casa decimal. Tudo bem? Olha só. Arredondar para cima, ele jogou uma casa decimal. Arredondar para cima, e ele jogou uma casa decimal. Arredondar para cima, e ele jogou uma casa decimal. Arredondar para cima, e ele jogou uma casa decimal. Tudo bem? Então, sempre que eu quiser trabalhar com arredondamento, eu posso trabalhar tanto com a fórmula arredondar para cima, como com a fórmula arredondar para baixo. Qual que é a sintaxe? Igual arredondar para cima, separando os espaços ao invés de espaço, ponto. Ou igual arredondar para baixo, a mesma coisa, separando os espaços por ponto. E entre parênteses, a célula que eu quero arredondar, ponto e vírgula, o número de casas decimais. Tudo bem? Legal? Ótimo. Eu programei para essa nossa aulinha aqui também a nossa função C. Então, se eu vir aqui e eu coloco, por exemplo, sei lá, tipo do salário. Eu quero fazer uma função que, se a pessoa ganha mais que 5.000, eu quero que apareça salário alto. E se ela ganha menos que 5.000, eu quero que apareça salário baixo. Por quê? Sei lá, veio na minha cabeça agora que 5.000 é um salário alto, 5.000 é um salário baixo. Se você não concorda, não tem problema, muda. Em vez de 5.000, coloca outro número, até para você ver se você entendeu a fórmula corretamente. Legal. Igual C, abro parênteses, ok? Como que funciona o C? O C sempre vai funcionar igual C, abro parênteses, pergunta, ponto e vírgula, resposta verdadeira, ponto e vírgula, resposta falsa. Pergunta, ponto e vírgula, resposta verdadeira, ponto e vírgula, resposta falsa. Pergunta, ponto e vírgula, resposta verdadeira, ponto e vírgula, resposta falsa. Simples assim. Vamos ver?
Olha lá, qual é a pergunta? O que está no B2 for maior que 5.000, essa é a pergunta, concordam comigo? Se o que eu digitei no B2 for maior que 5.000, fiz a pergunta, ponto e vírgula. Qual é a resposta verdadeira se o B2 for maior que 5.000? Entre aspas, eu coloco aqui o que eu quero, que no caso é salário alto, ok? Muito bem. Eu venho aqui e eu coloco salário alto. Salário alto. Ponto e vírgula, venho aqui e coloco salário baixo. Por quê? Porque salário baixo é a minha resposta verdadeira. Então, igual, se, abro parênteses, pergunta, ponto e vírgula, resposta verdadeira, ponto e vírgula, resposta falsa. Por que é bom fazer assim a fórmula? Porque é uma maneira que provavelmente vai cair no seu concurso. Mas é importante você saber que você também pode trabalhar com a função. Se você fizer aqui, ó, inserir, tá certo? E você busca a função, você pode colocar a função aqui e automaticamente ele já mostrar para você tudo que está funcionando, tá? Embora, sempre que você for trabalhar com essas opções, você sempre vai trabalhar com esses números. Então, função C igual se, faço a pergunta, ponto e vírgula, resposta verdadeira, ponto e vírgula, resposta falsa. Tudo bem? Tranquilo? E aqui eu faria a mesma fórmula, igual se, abro parênteses, B3 é maior ou igual que 5.000? Ah, ele é maior ou igual que os 5.000. Então, o que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer ponto e vírgula, salário alto, fecho aspas, ponto e vírgula, salário baixo. Opa, peraí que eu apertei o Enter sem querer. Salário, salário baixo. Fecho aspas, fecho parênteses. Aperto o Enter, ele automaticamente colocou aqui para mim salário alto. Reparem que se eu copiar a célula aqui, se eu copiar aqui, ele vai mostrar para mim que todos, vamos lá, 4.300 é menor que 5.000? É, salário baixo. 7.200 é maior que 5.000? É, então salário alto. 2.800 é maior que 5.000? Não, salário baixo. E 30.000 é a mesma coisa. Reparem que eu mudei, ó. Francisco Marengo foi promovido, vai ganhar 5.200. Quando apertar o Enter aqui, ele automaticamente muda para salário alto. Se você tenha gostado desse vídeo, não esqueça de apertar o sininho, continue interagindo com o canal, que tem muita coisa bacana nessa playlist ou até mesmo nesse vídeo que vai aparecer aqui. Em todo caso, essa playlist está aqui na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau!